Vamos abrir as nossas Bíblias no Gênesis capítulo 39. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao 10. Gênesis 39, versículo 1 ao 10. Nós vamos falar hoje sobre lealdade. O que é lealdade? É o mesmo que fidelidade, né? Bondade, é você ser fiel. E vale a pena nós sermos fiel ao nosso Deus, né? Aleluia. Vamos falar hoje sobre isso. Nós temos um grande exemplo nesse capítulo de José, né? José, ele foi fiel ao Senhor Jesus. Vamos estar fazendo a leitura e depois, né, nós vamos entrar nos comentários sobre José. Aleluia. O título fala assim: José prospera na casa de Potifar. Vamos ler. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcia, comprou-o das mãos dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Mas o Senhor era com José. Fala comigo esta frase. Mas o Senhor era com José, e ele tornou-se próspero, e estava na casa de seu senhor, o egípcio, e viu o seu senhor que Deus era com ele. Olha só. E viu o seu senhor que Deus era com ele, e que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Assim José achou graça aos olhos dele e o servia, de modo que o fez mordomo na sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Versículo 5. Desde que o pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Potifar deixou tudo na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso de parte e de semblante. Versículo 7. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que está comigo na sua casa e entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou. Como, pois, nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher? Como, pois, posso eu cometer grande mal e pecar contra Deus? Entretanto, ela estava com José dia após dias, e ele, porém, não lhe dava ouvido para se deitar com ela ou estar com ela. Aleluia. Nós podemos ver aqui, irmão, nessa leitura bíblica, né? Eu quero falar um pouquinho sobre José. Eu falei aqui, nós vamos falar sobre fidelidade ao Senhor, né? Sobre lealdade ao Senhor. E José é um exemplo para as nossas vidas de fidelidade. José, ele foi fiel ao Senhor Jesus, né? Nós podemos ver nesse texto aqui que José, ele passou nesse texto, na história de José, no geral, nós podemos ver que José, a caminhada dele não foi fácil. Ele passou por muitos momentos difíceis até chegar onde ele chegou. Mas ele chegou aonde chegou por quê? Porque ele foi fiel. Nós podemos ver a fidelidade de José aqui para com o seu Senhor, né? A história de José, todos aqui sabem que José, ele foi jogado, foi odiado pelos seus irmãos, ele foi jogado no buraco, depois ele foi vendido, né? Ele sofreu assim, né, uma tremenda, né, perseguição antes de Deus realizar os projetos que Deus tinha na vida de José. Mas só que José, ele mantinha sempre fiel. Sempre fiel.
E nós podemos ver na história de José que ele tinha motivos, irmãos, para ter uma vida depressiva, para baixo. E não, fui recusado pelos meus irmãos, fui vendido, né? Meus irmãos tinham inveja de mim, me jogaram num buraco, me vendeu. Mas só que José, ele tinha a presença de Deus com ele. Ele aprendeu a ser fiel ao Senhor. E a palavra de Deus sempre está dizendo que Deus, o Senhor, era com José. Deus era com José. Então José, ele foi vendido, ele foi levado lá para o Egito, né? E aqui fala que Potifar, né, foi lá comprar um escravo e achou graça. Ele falou, pai, esse rapaz é formoso, vou comprar esse rapaz aqui. Ele comprou, Potifar comprou, né, José daquele egípcio e levou lá para a casa dele para ser escravo lá. Mas como Potifar não é bobo, né, ficou observando ali José, tudo que ele fazia, e José sempre, né, fiel, fazendo aquilo que precisava ser feito, e ele viu que a presença do Senhor, olha só que importante, a presença do Senhor, ela estava com José. E pensou, esse menino é diferente, esse rapaz é diferente. E assim somos nós, irmão. Abrindo parênteses aqui, depois eu continuo. Nós que servimos ao Senhor, nós temos que fazer a diferença com José. Ele estava ali, foi comprado, Potifar olhou e falou, esse rapaz, ele é diferente. A presença de Deus é com ele. Então, Potifar começou a lhe confiar as coisas nele. Há um ponto que a palavra de Deus diz aqui, né? A palavra de Deus diz aqui que Potifar deixou tudo nas mãos de José. Tudo. Governava tudo ali na sua casa, todos os seus bens, a ponto de Potifar não sabia de nada que estava acontecendo. Ele só sabia que as coisas estavam indo bem, que estava prosperando tanto dentro da casa como no campo. Amém. Olha só como é importante nós termos a presença do Senhor nas nossas vidas e sermos fiel ao Senhor. José, ele permaneceu fiel e tudo que ele fazia estava sendo abençoado. Amém. E Potifar se alegrou com aquilo. Não é isso? Qual empresário aí que quando encontra alguém bom, porque não é fácil, irmão. Vocês que são empresários aí, né, sabem que não é fácil. Você encontrar alguém ali para você confiar todas as coisas da empresa e ficar tranquilo. Eu imagino que antes disso Potifar vivia uma vida um pouco agitada, porque ele tinha que estar olhando todas as coisas, né? Ele tinha que estar atento a tudo, porque não tinha alguém de confiança à altura para tomar conta das coisas dele. Mas quando ele viu José, achou graça em José, viu que a presença de Deus era com ele, começou a confiar. Colocou tudo ali. E ele via que tudo era abençoado. Dentro de casa, lá fora no campo, tudo estava indo bem. Ele não preocupava a não ser com a comida. A palavra de Deus diz aqui, só com a comida que vinha para ele comer. Ele não precisava de ficar perguntando, e aí José, quanto que deu? E aí, como é que tá? Porque as coisas estavam fluindo muito bem. Estavam indo muito bem. E José feliz com aquilo. E José permanecendo fiel ao Senhor, permanecendo fiel a Potifar. Estava indo tudo muito bem na vida de José. E muitas das vezes, irmãos, é assim na nossa vida. Tem momentos que Deus nos leva a um certo ponto de estar tudo bem. Maravilha. Está tudo muito bem na nossa vida. Mas o segredo, aqui que eu vejo nessa palavra, o que a gente pode tirar aqui de aproveito para as nossas vidas, é a fidelidade. E o Senhor permitiu, José, ele foi provado. Estava indo ali tudo muito bem. Mas de repente o inimigo, ele joga uma seta. Muitas das vezes na nossa vida não é assim? Parece que está indo tudo muito bem na nossa vida. Eu já tive momentos assim, está indo tudo muito bem. Mas de repente o inimigo, ele joga um dardo. E se você não tiver a presença do Senhor Jesus na sua vida, se você não tiver ali a fidelidade dentro de você, fala, eu vou permanecer fiel ao meu Deus. A luta está vindo, a dificuldade, mas eu vou permanecer fiel. Mesmo que aparentemente eu venha perder alguma coisa.
Porque na hora da adversidade, irmão, quando está tudo bem na nossa vida, quando vem uma luta, uma dificuldade, você logo pensa, opa, se eu não ceder nisso, eu posso perder isso. Se eu não ceder nisso aqui, eu posso perder o meu emprego. Eu posso perder isso. E assim aconteceu com José. Estava indo tudo muito bem na vida de José. Que ele nem lembrava mais lá das dificuldades por ser vendido. Não, ele nem estava lembrando daquilo. Estava indo muito bem ali. Mas só que a mulher de Potifar, como nós vimos ali a partir do versículo 7, a mulher de Potifar, ela começou, a assediar José. Era um homem formoso, inteligente, estava tomando conta de tudo ali. O marido dela saía, nem se preocupava, e ela começou, a tentar José, para que José caísse. Mas José, quando ela falou, com José, chamou José para se deitar com ela, ele em todo momento ele recuou, e ela continuou. Eu imagino por vários dias, meses, não sei. Ela continuou, a palavra de Deus diz que ela continuou, tentando José. Mas José, o que ele falou aqui? Tem uma parte que fala aqui no versículo. Mas ele recuou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que está na sua casa, e entregou em minhas mãos tudo quanto tem. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vendeu senão a ti. Portanto, és sua mulher. Como posso, essa parte aqui que eu quero chegar, como posso eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Olha só, primeiro, como posso eu pecar contra o meu Deus? Ele tinha a presença de Deus com ele. E a pessoa que tem a presença do Senhor, que é fiel ao Senhor, ele não consegue, irmão, ser infiel ao seu irmão. A pessoa que é infiel, que trai o seu irmão, você pode saber, ele não é totalmente fiel ao Senhor Jesus. Ele não é totalmente fiel ao Espírito Santo. Ele não é totalmente fiel a Deus. José logo falou: opa, como que eu posso fazer isso? O meu Senhor confiou tudo isso na minha mão. Como que eu posso ser infiel? Ser desleal com Ele? Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. E muitas das vezes, irmãos, nós precisamos estar em alerta em tudo na nossa vida, para nós permanecermos fiéis em tudo, e principalmente a Deus. Como eu disse, volto a dizer, se você é fiel a Deus, você vai ser fiel ao seu patrão, você vai ser fiel à sua esposa, ao esposo, você vai ser fiel dentro da sua casa, você vai ser fiel na sua comunidade, você vai ser fiel na igreja, porque é muito importante nós sermos fiéis ao Senhor Jesus em tudo aquilo que Ele entregar nas nossas mãos. Muitas das vezes o Senhor Ele entrega algo nas nossas mãos para fazer um trabalho na igreja, por mais simples que seja zelada a igreja. Às vezes Deus entrega e você, às vezes, não está sendo fiel, faz de qualquer jeito, Uma hora eu quero trazer uma palavra aqui sobre os talentos, Vocês conhecem bem a passagem sobre os talentos, que aquele Senhor entregou ali, as pessoas que foram fiéis, os que enterraram. E muitas das vezes Deus coloca você em certas situações, talvez que nem aparece, mas se você desenvolve ela com fidelidade, o Senhor, Ele vai te confiar mais. Ele vai te confiar mais. Não é assim? E José, ele estava ali trabalhando, fazendo tudo, e a mulher agiu desta forma com José. Mas pela fidelidade dele, um dia ele estava lá, sozinho na casa, os criados já tinham saído, a mulher tentou atacar José. De qualquer jeito, ela queria que ele caísse.
Mas José saiu dos braços dela. A palavra de Deus diz aqui, né, na história, que ele saiu e a capa dele ficou para trás. E ele foi. O Senhor, eu não vou pecar contra o meu Senhor. Como que eu posso fazer isso? Eu vou permanecer fiel. E tem gente que por muito menos do que isso, irmão, ele está deixando de ser fiel ao Senhor. Olha que não foi fácil. Eu imagino que talvez até passou na mente de José. Não, eu posso perder toda essa regalia que eu estou tendo aqui. Eu posso perder. Porque ela era esposa de Potifar. Então ele saiu para fora e ela começou o quê? A gritar. Você continuando ali vendo a história, ela começou a gritar e falou o quê? Que José tinha tentado se deitar com ela, tinha atacado ela, e o marido dela chegou, ela contou a história para Potifar, e Potifar com certeza acreditou nela. Você é um rapaz formoso, está tomando conta de tudo aqui na minha casa. Como que eu não vou acreditar na minha esposa? Eu vou. O que ele fez? Ele prendeu José. Olha só, outra prova de José, inocente. Ele era inocente e ele foi preso por algo que ele não tinha cometido. Porque muitas das vezes, irmãos, quando nós decidimos a ser fiel ao Senhor, aparentemente você parece que se você não for fiel naquilo, você vai perder algo. E José, você olhando aqui no momento, ele perdeu a regalia. Olha só, estava tomando conta de tudo na casa do Senhor dele. E de repente foi para o cárcere. Ele foi preso por algo que ele não tinha cometido. Tudo isso por causa de ser fiel ao Senhor Jesus. E a palavra de Deus tem vários exemplos de homens que foram fiéis ao Senhor, e por causa da fidelidade, o Senhor o exaltou, o Senhor o guardou nos momentos difíceis da vida deles. Nós podemos ver Sadraque, Mesaque e Abednego. Por que eles foram jogados na fornalha de fogo ardente? Porque eles foram fiéis. Por que Daniel foi jogado na cova dos leões? Porque foi fiel. Mas aí veio o segredo. Deus guardou eles. Guardou ou não guardou? Deus protegeu a vida deles. Aleluia. E assim como foi com José, ele foi para a cadeia, e a presença de Deus era tanta com José, que lá na cadeia, você lendo este texto todo, a história de José, até lá na cadeia, como que fala? As pessoas que tomavam conta ali, os carcereiros, achou graça naquele jovem, a ponto dele comandar lá dentro da cadeia também. Teve regalias lá porque Deus era com ele. Então onde José estava, a bênção do Senhor estava acompanhando. Ele não perdia essa presença, essa bênção do Senhor. Por quê? Por causa da fidelidade. Ele era fiel. Ele permanecia fiel. Estou no cárcere, mas eu vou louvar ao meu Deus. Eu vou adorar ao meu Deus. Eu não vou ser infiel a Ele. E ele ficou ali por um tempo. E depois José chegou a ser o que, irmão? A governador. Aleluia. Ele chegou a ser um dos homens mais importantes. Abaixo, né, do rei do Egito, ele era abaixo. O segundo mais importante. Tudo isso por causa da fidelidade. Eu me lembro aqui agora que eu estava ouvindo outro dia uma mensagem de uma pastora americana conhecida aqui. E ela, né, comentou algo também da fidelidade dela com Deus e como que Deus exaltou ela. Certa vez ela estava trabalhando, ela era contadora numa empresa e o chefe dela, diz ela que chegou para ela e falou assim: olha, eu quero que você faz isso, altera isso neste documento e envia lá, que era algo que eles tinham que pagar, e ele estava querendo que ela alterasse para receber, era algo legal, algo que ela não podia fazer. E ela foi para casa, passou a noite inteira preocupada. Ela disse: Senhor, se eu não fazer, Ele vai me mandar embora. E eu tenho tanta conta, tantas coisas pendentes que eu fiz agora, que eu preciso, compromissos que eu preciso cumprir com eles. E se eu disser não, provável que eu perca o meu emprego. Diz ela que nem dormiu de noite, ficou preocupada. Mas ela decidiu, de manhã levantou, eu vou ser fiel ao meu Deus. Eu não vou fazer isso. Mesmo que eu perca o meu emprego,
mas eu vou continuar fiel. Ela chegou lá, chegou perante ele e falou: olha, infelizmente eu não vou poder fazer isso para você. Eu sou cristã, eu sirvo a Deus e isso é errado, eu não posso fazer. Diz ela que na hora ele ficou bravo, mandou ela ir para a sala dela e tal, mas quando foi à tarde, ele chegou para ela, mesmo nervoso, porque é desse jeito. Os nossos inimigos, irmãos, às vezes ele chega para nós, ele quer que nós façamos algo que não agrada ao Senhor Jesus, e se você não ceder, se você permanecer ali, mesmo que ele queira te fazer mal, mas se Deus dá ordem a ele para ir lá te abençoar, ele vai e faz, porque tem que obedecer. Quando Deus manda, tem que obedecer. E aquele homem chegou para ela, mesmo irado, nervoso, jogou o papel na mesa, falou: pode fazer da forma que você acha que é certo fazer. E saiu para lá, brigando, né, nervoso. E ela fez a forma que deveria ser feito, tudo ali certinho. E o que aconteceu? Ela pensando a qualquer momento: opa, vou ser mandada embora. Não foi nada. Com poucos meses que ela estava lá naquela empresa, ela chegou a ser abaixo do dono, ela comandava tudo. Tudo isso por causa da fidelidade. Ela comandava, ela passou a comandar tudo. Ser uma pessoa chefe, mandava, desmandava. Quando o presidente não estava, tudo era ela que resolvia. Tudo isso porque ela decidiu a ser fiel. Então mesmo, irmão, volto a dizer, que aconteça algo que venha levar você, que venha te provocar a ser infiel, que seja algo simples. Tem coisas que muitas pessoas falam: uma mentirinha só, não tem problema. Só isso aqui, que isso? Não, isso aqui não tem problema. Mas tem sim. Aquilo ali pode te levar à ruína. Aquilo ali pode te levar à ruína. Deus, ele não abandona aquele que é fiel a ele, não, irmão. Ele não abandona, não. Ele não abandona. E aquela mulher, em pouco tempo, ela estava gerenciando tudo por causa da fidelidade. José foi para o cárcere e em pouco tempo ele saiu dali, veio a ser a governador do Egito, veio a ser a governador por causa da fidelidade. Então é o conselho, irmão, que eu deixo para a igreja do Senhor neste lugar: mantenha-se fiel ao Senhor Jesus. Mantenha sempre fiel a Ele, mesmo que pareça aparentemente que você vai ter perdas, que você não vai conseguir aquilo que você quer por causa daquela mentirinha que eu tenho que dizer, ou por causa dessa coisinha que eu tenho que fazer aqui, né, contra esse irmão, contra essa pessoa. Ele não vai nem perceber. Eu vou ser infiel a ele aqui, mas ele não vai nem se perceber. Eu vou ter esse lucro. Nós não podemos jamais, irmãos, agir desta forma, porque com isso nós vamos só caindo. E tem pessoas que você, olhando assim aparentemente, tem pessoas que eu conheço que são infiéis, são pessoas infiéis ao Senhor, e aparentemente parece que está indo tudo muito bem, que você olha e diz: poxa, fulano é infiel ao Senhor, peca, faz, acontece, olha como ele está abençoado. A tendência nossa é olhar dessa forma, e isso acontece, mas só que vai por um tempo. Às vezes dura alguns anos, às vezes dura dias, às vezes dura meses, eu não sei. Mas chega um momento, irmão, que vem a queda. Que vem a queda. E aquela confiança, às vezes, que o patrão tinha, ou aquela confiança que Deus tinha, aqueles projetos, Deus não pode mais confiar naquela pessoa. Porque ele está sendo infiel. Porque ele foi infiel. Porque ele foi infiel. Então nós devemos sempre pensar, irmãos, em agradar ao Senhor Jesus. Em agradar ao Senhor Jesus. Em ser fiel a Ele. Eu volto a dizer, em casa, no trabalho, na rua, seja onde você estiver, que esteja sozinho, isolado, lá na China, só você, mas permaneça fiel. José, ele estava lá com o pai, com a mãe, com os irmãos, com alguém que ele conhecia, mas não, tem que ser fiel, porque senão fulano, porque tem pessoas que ele pensa, o fulano, ele esquece que a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor,
Ele está em todos os lugares, irmãos. Está em todos os lugares. E os olhos de Deus estavam ali, contemplando José. E José, como não é bobo, ele sabia, ele conhecia a palavra de Deus e ele colocava em prática a palavra de Deus. Tem muita gente que conhece a palavra do Senhor e não coloca em prática. Tem mandamentos na palavra do Senhor que a gente lê aqui quase todo culto e a pessoa não está nem aí para ele e acha que Deus não está vendo, acha que o pastor não está vendo, e ai do pastor se for tocar, e ai do pastor se for falar sobre aquela infidelidade. Costuma até sair da igreja achando que está tudo bem, mas a vida às vezes fica ali, naquele patamar. Às vezes é a casa, irmão, construída sobre, né? A pessoa que é infiel ao Senhor é aquele que constrói a casa dele sobre a areia. Não é mesmo? Ele constrói a casa dele sobre a areia. O infiel, ele constrói sobre a areia. Constrói lindo, bonito, maravilhoso. Você olha, é infiel, mas está sendo abençoado. Olha só que casa linda. Olha que carro lindo, olha isso. Mas de repente vem a adversidade, vem os temporais, e a pessoa que não vai tudo ao chão, se perde, acaba com tudo, não sabe como foi. Por causa de quê? Por causa da infidelidade. Por causa da infidelidade. José, ele foi subindo aos poucos, veio as lutas, veio as dificuldades, e ele permanecendo fiel, fiel, fiel. E as promessas de Deus, os sonhos de José, que muitos tentaram entulhar, os seus próprios irmãos da família tentaram apagar os sonhos dele, foi realizado. Tudo isso por causa da fidelidade. Eu sempre falo aqui na igreja, o pastor fala, irmãos, Deus, ele tem promessas para todos nós. Para todos nós, ele tem promessa. Amém. Ele tem promessa. E o único que pode impedir as promessas do Senhor se cumprir é você mesmo. Sou eu mesmo. Não é o irmão. Tem gente que não cumpriu por causa do irmão. O Senhor, ele faz aqui, ó. Ele abre mar. Ele derruba as cadeias. Ele faz qualquer negócio. Abre leis para te abençoar. Se você for fiel ao Senhor, ele faz qualquer negócio. Aleluia. Que mais do que ser jogado numa cova de leões famintos? Você já imaginou isso? E Deus proteger? Ser jogado numa fornalha de fogo ardente, aquecida, que só quem jogou ali, chegou na porta, foi morto. E as pessoas lá andando, passeando lá dentro? Porque Deus protegeu. Por que Deus protege? Por causa da fidelidade. A casa está construída na rocha, que é o Senhor Jesus. A nossa casa, ela tem que estar construída sobre a rocha, que é o Senhor Jesus. E nós vamos construir. As nossas promessas, os nossos sonhos vão ser realizados se nós permanecermos fiéis ao nosso Deus. Nós temos que permanecer sempre fiel ao nosso Deus. Sempre fiel. Nós cantamos sempre aquele hino, eu queria até cantar hoje. Marca da promessa. Se você é marcado pelo Senhor, se você tem as promessas do Senhor sobre a sua vida, irmão, pode vir tempestade, pessoas se levantar, o inimigo se levantar, vai cumprir na sua vida. Porque você vai ser fiel. Vai cumprir porque você vai permanecer fiel. Se José tivesse vacilado aqui, ele não teria recebido o que recebeu do Senhor Jesus. Então o Senhor, ele tem projeto para as nossas vidas. Ele tem projeto com essa igreja e vai ser realizado se nós permanecermos fiéis ao Senhor Jesus. Amém. Procura, irmão, apresentar-te ao Senhor como servo fiel. E toma a vida de José como exemplo. Toma a vida de José. Leia esse texto em casa.
Medita nele, que você vai ver as promessas se cumprir, que você vai ver a sua casa sendo construída ali de forma firme, na rocha. Vai vir os ventos, as dificuldades, e você vai permanecer ali, e o seu inimigo vai olhar e vai dizer, como pode? Fulano está desse jeito, passa vendaval, passa dificuldade, ele está ali firme. Amém. O segredo é a fidelidade. O segredo é a fidelidade. Jesus. A fidelidade. E eu quero terminar, irmão, esta palavra, levando você em outro texto, em Provérbios, para finalizar. Agora, em Provérbios, abra sua Bíblia aí em Provérbios. Provérbios 21 e versículo 21. Provérbios 21 e versículo 21. Aleluia, glória a Deus. Que você vai ver a confirmação aqui daquele que é fiel, hein? Daquele que é leal com o Senhor Jesus. Provérbios 21, 21 diz assim: aquele que segue a justiça, olha só, aquele que segue a justiça e a lealdade, ou bondade, ou fidelidade, achará a vida, a justiça e a honra. Porque quem vai dar tudo isso aqui? Vida, justiça e honra. É Deus. Aleluia. É Deus é quem vai dar. Eu quero terminar com essa palavra, com esse versículo aqui. Medite neste versículo. Vou ler mais uma vez aqui, ó. Aquele que segue a justiça e a fidelidade achará a vida, a justiça e a honra. Deus, ele vai honrar. Ele honrou José. Ele honrou José. E ele vai te honrar. Ele vai me honrar. Ele vai honrar esta igreja aqui. Por causa da fidelidade. Por causa da fidelidade. Então permaneça, meu querido, minha querida, fiel ao Senhor Jesus. Nunca desista, nunca deixe de ser fiel ao Senhor Jesus, para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, como cumpriu na vida de José. Seja um José, em qualquer lugar que você estiver, com alguém ou sozinho. Saiba, sempre lembra, os olhos do Senhor estão sobre mim. Amém. Os olhos do Senhor estão me contemplando. E aquele irmão que é fiel ao Senhor, que é fiel a Deus, ele não tem dificuldade, eu volto a dizer, em ser fiel ao seu irmão. José, ele não teve dificuldade para ser fiel a Potifar, porque ele era fiel a Deus. Primeiro ele falou assim, como posso eu ser infiel ao meu Deus? Como posso? Eu não posso, porque ele sabia que era Deus quem estava entregando tudo aquilo na mão dele. Que era Deus que estava fazendo realizar os teus sonhos. Ele sabia disso. Como posso? Então, sempre que você for tentado a ser infiel, lembra desta palavra. Como eu posso ser infiel com o meu irmão, se Deus é fiel comigo? O nosso Deus, ele é infiel, irmão? Ele já foi infiel na sua vida em alguma coisa, em algumas áreas? A palavra de Deus diz aqui, em algum lugar, eu não consegui ver ainda. E nem vou ver. Porque o nosso Deus, ele é fiel em tudo. Ele é fiel em tudo. E a fidelidade do Senhor na nossa vida, a fidelidade do Senhor na nossa vida, ela vai nos levar a sempre ser fiel aonde quer que nós estejamos, aonde quer que nós andarmos. Aleluia.